Ah, eu quero empreender, eu quero ter sucesso, mas eu vou te falar uma coisa de coração. Sem ela, você nem na vida pessoal, nem na vida profissional vai conseguir ir muito longe. Você que está aqui nesse canal, que acabou de chegar, ou que já conhece o nosso canal, você está em um dos melhores momentos hoje para se ganhar dinheiro em uma indústria bilionária. Esse canal ele foi desenvolvido estrategicamente para poder ajudar os jogadores e jogadoras a empreender no mundo da indústria gamer. E não é jogando, não. Eu não estou aqui para te ensinar a jogar. Eu estou aqui para te ensinar a empreender. Mas empreender em uma era, em uma época diferente. Com 14 pilares básicos do empreender. Os principais. E todos passados para você de maneira muito prática, simples, eficiente e eficaz. Esse canal daqui, ele é para os jogadores e jogadoras da indústria gamer. Bom, se você não é jogador, não gosta de jogos digitais, não está ali no celular jogando, não joga mobile, não joga no joystick, não joga em computador, então, infelizmente, ainda não é para você. Mas se você faz parte do mundo dos jogos digitais, está no lugar certo. Como eu disse no vídeo, assim que a gente começou, sem ela é impossível você ter sucesso. Não, peraí. Não é que não seja possível. É possível sim, mas raramente algumas pessoas conseguiram. Talvez por sorte, talvez porque já tenham muito dinheiro. E como eu tinha dito antes, empreender com grana é fácil. Empreender sem grana é para poucos, só para os fortes. Então, se esse jogador, se essa jogadora, se esse empreendedor e essa empreendedora por algum motivo ganhou dinheiro sem esse pilar principal do empreender, talvez tenha sido por um desses motivos. Mas a grande maioria das pessoas, assim como eu também, nós que somos pobres mortais, precisamos dela para poder desenvolver os projetos, tocar a vida pessoal e fazer com que as coisas aconteçam. E sem ela, não dá. Eu, particularmente, estou te dizendo isso porque tenho muitos anos de experiência. São mais de 35 anos empreendendo. E eu vou te falar de coração. A coragem é essencial. A gente pode sentir medo, mas não deve jamais faltar a coragem de ir e fazer, como diz a história, a bagaça acontecer. A gente, na vida, por algum motivo, por segurança também nossa, a gente sente medo. O medo, ele é um alerta do corpo, no caso de esportes radicais, por exemplo. Ele é um alerta do corpo de que alguma coisa ali pode dar errado. É o famoso sinal amarelo para você tomar cuidado, não avançar. E na vida, nas emoções, nos sentimentos, não é diferente. Quando a gente fala em empreender, muitas vezes a gente se depara com situações e essas situações colocam a gente de maneira, deixa a gente engessado ou engessada, né? Se não tiver coragem para dar o próximo passo e ir adiante, aí a gente não vai para canto nenhum. A gente deixa realmente de fazer o que sabemos no coração e em sentimento, em entendimento que é possível dar certo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem um produto, você tem um serviço. Você sabe, isso só você mesmo pode afirmar, que aquele tipo de negócio, ele pode ser um grande sucesso, pode lhe trazer um retorno excepcional, pode mudar a sua vida e com isso mudar a vida das pessoas que você ama. Aí você não faz por medo. Se você não fizer, você tem um produto e um excelente serviço, mas se você não fizer acontecer, vem alguém e faz no seu lugar. Não no seu lugar. Não é o faz por você, é faz no seu lugar. E aí você fica olhando assim, pô, poderia ter sido eu. Mas aquela pessoa talvez tenha tido a coragem que você não teve. Então, pensa, eu estou te dizendo isso
por experiência, vale muito a pena você arriscar. Não estou dizendo que você vai fazer a toque de caixa, não. Ah, eu acredito que isso dá certo, eu vou lá e faço. Olha, a coragem, ela tem que estar junto da prudência. Quando você tem um produto e um serviço, quando você sabe que pode realizar algo diferente, quando você quer empreender de maneira diferente, quer ter sucesso, você tem que ter como principal base das coisas que você acredita números, dados e informações. Aí você monta uma estratégia e aí sim, com tudo muito bem estudado, mesmo assim permanece o medo. Mas aí você pode, sem dúvida, você pode não, você deve meter a cara e fazer o negócio acontecer. Tem que ter a coragem de fazer isso. Você já tem tudo nas mãos, você já tem números, informações, você já planejou, você tem uma estratégia excelente, então vai lá e faz. O pior que pode acontecer é não dar certo. Mesmo assim, ainda é um ganho excelente, chamado experiência. Aí você sabe que ali, por algum motivo, você não deu certo. Então você vai corrigir. Eu conheci um senhor Isamitiba. Ele escreveu um livro que fez muito sucesso no Brasil, chamado Quem Ama, Educa. O senhor Isamitiba, ele era escritor, palestrante, conferencista, e eu tive a oportunidade de conversar com ele, entrevistar ele. E uma das coisas que ele me passou nessa entrevista é que ele dizia que o feito é melhor do que o perfeito. Tem muitos anos isso. O senhor Isamitiba nos deixou, né, saudoso senhor Isamitiba, mas a lição dele, o conhecimento que ele pôde transferir, isso é imortal, permanece. E eu aprendi com ele. O feito é melhor do que o perfeito. Ele levou mais ou menos aí uns 7 minutos explicando o porquê, né? E ele mesmo disse, ó, vão ser uns 7 minutos aí que eu vou explicar. Mas o cerne é que o feito é melhor do que o perfeito. Então, se você começar durante o percurso, os pequenos erros, ou sei lá, você corrige, mas você tem que fazer. E às vezes a gente fica engessado por medo mesmo. Ah, será que o negócio vai dar certo? Eu tenho medo de fracassar. Não tem problema. O fracasso muitas vezes é também o caminho e o degrau para o sucesso. É verdade, grandes empreendedores quebraram várias vezes para poder ter sucesso. Eu não estou dizendo que eu, você, a gente tenha que quebrar, falir para poder ter sucesso. Tem gente que na primeira tacada já deu tudo certo, graças a Deus aí está ganhando dinheiro e empreendendo. Mas e se não for o nosso caso? Porque não foi o meu caso. Então o medo de fracassar muitas vezes atrapalha a gente, assim como o medo do que as pessoas vão pensar da gente. Sinceramente, eu tô e andando, como diz a história, tô cá e andando. Eu não tô nem aí. A experiência me ensina isso. Os anos empreendendo, a minha idade hoje me ensina isso. Não vale a pena. Faça com que a sua coragem seja esse combustível, o grande diferencial para o que você precisa. Empreender leva tempo. Empreender é se desafiar na coragem também, praticamente todos os dias. Mas vale muito a pena. A coragem que eu estou te falando, eu estou falando muito aqui na questão do empreender, né, do mundo dos negócios, mas ele vai para a vida pessoal. Sabe, a gente precisa ter coragem para mudar situações na nossa vida que muitas vezes, por medo do que as pessoas vão pensar, a gente não faz. Tem pessoas que você precisa desligar da sua vida. Não porque você seja melhor do que elas, mas é porque hoje, no que você acredita, no seu propósito, elas não contribuem. Olha, são frequências diferentes, tá tudo bem, cada um tem a sua frequência. A minha frequência, por exemplo, não me permite estar num grupinho que só vive falando
das pessoas, ou comentando histórias de artistas, ou fofocas, ou críticas, ou coisas pequenas. Não! Eu gosto de estar em grupinhos que me inspirem, que falem sobre negócios, sobre ideias, sobre construção, sobre propósito, sabe? Sobre diferenciais da vida que outros não têm, não proporcionam para mim. A minha frequência é diferente, a sua frequência talvez seja diferente, ou precise ser diferente. Tem que ter a coragem, tem que ter a coragem para assumir isso. A coragem para a vida, ela é necessária. Mas a coragem, como eu já disse antes, eu falo de uma coragem planejada, que te dá que te traz um planejamento para que você possa seguir e dar o próximo passo. Mesmo sem as certezas de que vai dar certo, mas você precisa fazer. A coragem de investir, por exemplo, investir dinheiro em algumas ações ou investir dinheiro em um novo negócio. Se você tem o planejamento, você tem dados, informações e números, vai lá e faz. Você tem que se desafiar. A vida é isso. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem de ter disciplina. Sem disciplina não dá. Tenha a coragem do mindset. Tenha a coragem de reconfigurar sua mente, seus relacionamentos. Tem que ter coragem. Coragem é o aditivo dentro do combustível que torna o motor mais limpo, que faz com que ele tenha uma combustão maior, que ele, sabe, tenha aquela explosão. Como eu quero que você possa ter sucesso? Te digo de coração. Eu vim para a linha de frente eu já vinha recebendo conselho de amigos, de empreendedores, de pessoas, artistas que eu pude entrevistar e que deram esse conselho de uma certa forma, que eu deveria me expor mais, que eu deveria compartilhar as minhas ideias, e eu fui resistente a isso durante muito tempo. Mais ou menos um ano já deveria ter começado esse projeto, e esse é um projeto dentro de um projeto principal, que é o próprio produto, negócio, Luciano Rocha. E eu não comecei, gente. Vocês acreditam? Eu passei um ano para que eu tivesse essa coragem. Mas é como eu disse no vídeo, talvez não estivesse num momento muito bom, e hoje eu estou à vontade para fazer isso, eu estou mais à vontade. Mas se eu tivesse tido a coragem antes, investido nessa coragem, eu teria começado de maneira tímida, mas eu teria começado. Eu não teria esperado tanto tempo. Apesar de que eu confio e acredito demais que existe o tempo certo para as coisas, e não o ideal nem o perfeito, mas o certo. E o tempo certo para mim é o do Senhor Deus em Cristo Jesus. E eu tive que ter esse desprendimento meu, talvez por medo do que as pessoas iriam pensar, de ir para a linha de frente, conversar e passar a transmitir esse conhecimento de mais de 35 anos aí de estrada. Eu pude conhecer muita gente, trabalhar com muita gente, aprender com muita gente. Eu tive inúmeros trabalhos, funções como CLT, vamos dizer assim, né, como contratado. Eu pude montar alguns negócios também, mas cada vez que assumia uma função diferente ou me decidia a montar um produto, um serviço, um negócio diferente, eu tinha esse medo. Mas por algum motivo engraçado que não me faltava a coragem e eu preparava os estudos, eu aprendia sobre como fazer aquilo, o mercado daquilo, eu ia lá e fazia. E depois eu comecei a ficar mais medroso e eu deixei que a minha coragem de ir para frente, ela me engessasse. E ainda bem que isso acabou, porque de coração,
Se eu não fizer, alguém vai tomar a frente e vai fazer, vai realizar o que eu poderia estar realizando. Eu vou ficar só assistindo. Ao invés de ser o protagonista da minha história, das coisas que eu acredito, eu estou dando essa vez para outra pessoa. Eu não vou fazer isso. Você não deve fazer isso. Então, a coragem, ela precisa ser esse combustível para a gente. Para quem empreende, é fundamental. Tenha medo, mas não falte a coragem. Tenha medo, mas não falte a coragem. Vai, faz. Não se preocupa com o julgamento de ninguém. Por nenhuma. Como diz a história. Nada. Vai e faz. Não vale a pena você deixar os seus sonhos, os seus propósitos presos, enterrados por medo. Seja qualquer medo que for. Se prepare o projeto e vai e tenha a coragem. Exercite essa coragem e faça. Eu quero muito que estejamos juntos, empreendendo, fazendo negócios em diversas áreas desse mercado fabuloso que eu apresentei. Até o próximo vídeo. E coragem.